muito tempo. Quero te atualizar também sobre o São Paulo. É verdade que o zagueiro Marlon e um lateral direito espanhol podem ser contratados? Trago a resposta daqui a pouquinho e falo também. Gonzalo Tapia aceitou jogar no São Paulo. O negócio é contar também detalhes sobre a situação de Ferreira. Vai pro jogo contra o Flamengo? Não vai? Craque Neto detona o São Paulo mais uma vez. Últimas notícias do São Paulo. Vou te contar o valor da opção / obrigação de compra do São Paulo em relação ao Tapia. Pedro Vilhena e Matheus Belém, será que eles serão utilizados pelo técnico Hernan Crespo? Super CT. Vamos contar detalhes sobre esse acordo nos name rights do CT da Barra Fundo, Centro de Treinamento da Barra Fundo. Salve, salve galera que acompanha o nosso canal, mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom Primeira8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. São Paulo treina hoje às 10 horas da manhã, amanhã novamente na sexta-feira treina às 10 e aí logo após o almoço já viaja para o Rio de Janeiro e vai começar a sua preparação final ali para o confronto contra o Flamengo. O São Paulo precisa da vitória, a situação não está favorável no Campeonato Brasileiro, então os 3 pontos serão cruciais para o São Paulo, pensando na sua posição no Brasileirão. Bora trazer informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Opção de compra / obrigação em relação ao Gonzalo Tapia. A informação que a gente trouxe com exclusividade lá para os membros do canal e também já tinha aqui nas minhas redes sociais. E aí agora vamos trazer os detalhes. O São Paulo já está em trâmites finais para a contratação do atleta, tá? Restam realmente questões burocráticas, alguns detalhes de fato, mas já há um aceite do River Plate para fazer o acordo, ele já aceitou com a maioria dos termos e resta somente detalhes burocráticos. São Paulo também comemora a contratação porque fecha uma lacuna que o clube acreditava ser necessária para o seu setor ofensivo. O técnico Hernan Crespo também pediu e aprovou a contratação do atleta e o atleta está muito feliz e empolgado com a possibilidade de atuar com a camisa do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo vai pagar $100 mil como taxa de empréstimo, então esse pagamento é pela taxa do empréstimo e aí o São Paulo terá que arcar com $2 milhões, o que dá hoje na cotação atual um pouco mais de R$11 milhões, para adquirir o atleta em definitivo. O São Paulo contratará o Tapia mediante um empréstimo com opção de compra. Essa opção de compra de R$11 milhões ou $2 milhões, ela será atrelada a uma obrigação de compra se o Tapia bater algumas metas estipuladas. Algumas metas não, uma meta estipulada que vai ser o atleta entrar em campo em 50% dos jogos, desde a sua chegada até o término do contrato, com uma média de 45 minutos em campo. Ele batendo essa meta, o São Paulo será obrigado a pagar em dezembro de 26, porque o empréstimo do Tapia será de 18 meses, o São Paulo terá que arcar com esses $2 milhões. Já está nos trâmites finais, pelo que eu pude conversar tanto com o São Paulo quanto com o staff do atleta, ele que é agenciado pela Vibra Futebol. As negociações devem ser sacramentadas até o fim dessa semana. Existe uma boa expectativa dessa quinta-feira já ter tudo acertado, mas no mais tardar até o fim de semana, o São Paulo já vai conseguir oficializar a contratação do Gonzalo Tapia, 23 anos, atacante, tá? Ele é um atacante que pode jogar nas duas beiradas do campo, preferencialmente pela direita, mas pode também atuar pela esquerda e também pode atuar centralizado. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver quando que pode ser o anúncio oficial de Tapia. Basicamente, detalhes burocráticos para tudo ser sacramentado, tá? Pra gente continuar, São Paulo ainda precisa realizar uma venda significativa para fechar as suas contas de uma maneira positiva. Há um entendimento dentro do clube de que mais uma venda seria crucial
e mesmo já batendo a meta de vendas, mais uma venda poderia dar uma tranquilidade interessante para o São Paulo em termos de caixa. Alguns atletas pintam como essa possibilidade, mas hoje o São Paulo não tem nenhuma noção assim de um encaminhamento de quem poderia ser esse jogador vendido. O mais provável pode ser o Lucas Ferreira, porque é o atleta que mais tem chamado a atenção no mercado neste momento. O Krasnodar chegou a vir com uma sondagem, o Everton da Inglaterra, o Watford, o Bayer Leverkusen, mas até o momento não houve uma proposta oficial em relação ao Lucas Ferreira, mas esse é um atleta que o São Paulo entende que tem que ser vendido por pelo menos 10 milhões de euros. Então, se chegar uma proposta de 10 milhões de euros para o Lucas Ferreira, o São Paulo não vai segurar, ele seria negociado. Tem outros atletas também que estão valorizados. Tem o Rian Francisco, tem o Henrique Carmo, tem o Luca, que são jogadores mais jovens e que fatalmente chamam a atenção do mercado. Então, o São Paulo tá de olho nessa situação e entende que precisa realizar pelo menos mais uma venda, mesmo com o Nestor próximo de bater a meta lá no Bahia e também o Galopo podendo hoje fazendo a média de jogos, o Galopo tá batendo a meta. Então, se o Galopo mantiver essa média até o fim do ano, o River Plate será obrigado a fazer a compra do Galopo. Então o São Paulo precisa de mais uma venda, vamos ver quem seria essa venda. Conversei com as pessoas nos bastidores do clube e me confirmaram que eles ainda esperam realmente realizar pelo menos mais uma boa venda no mercado da bola. Tem outros atletas também como o Bobadilla, que me confirmaram que tem sondagens, enfim. O São Paulo entende a necessidade de pelo menos fazer mais uma venda. Ângelo e Alves, que foram as últimas vendas, não serão as últimas do São Paulo nesta janela de transferências. Super CT, o São Paulo já oficializou ali na fachada do CT, que antes era o CT da Barra Funda, agora terá um name rights de Super CT. Inclusive, o, entre aspas, vazamento foi feito pelo Eduardo Afonso lá na ESPN, ele até relatou que estava indo para o CT da Barra Funda para gravar ali para a ESPN Chile, né, falando um pouquinho da negociação do Tapia, e aí ele divulgou essa foto nas redes sociais, foi compartilhada pelo presidente Júlio Casares também, e agora o São Paulo terá, e inclusive comunica aos veículos de comunicação que quer que o nome seja chamado de Super CT. Tudo isso faz parte do novo acordo entre São Paulo e a Superbet. Foi acordado, isso está em contrato, tá? Está em contrato que os name rights hoje do São Paulo Futebol Clube até 2030 estará a cargo da Superbet. Então, por conta disso, o São Paulo hoje chamará o seu CT de Super CT. Então, agora, em reportagens, em rádio, e até postagens de redes sociais, vocês vão ver que será muito comum. Agora o nome não será mais CT da Barra Funda, será Super CT. Eu vou tentar aqui trazer agora como Super CT, há tanto tempo falando de CT da Barra Funda, mas agora o São Paulo Futebol Clube quer que seja o Super CT. Você gostou? Deixa aqui nos comentários. Faz parte, está em contrato. Não é um valor a mais que o São Paulo ganha por conta disso. Está tudo estipulado naquele contrato do São Paulo com a Superbet, que são 678 milhões fixos até 2030, o que dá uma média de 97 milhões por ano, e também os variáveis que podem chegar até exatos 1 bilhão, mas para chegar nas metas o São Paulo teria que conquistar todos os títulos até 2030 e a gente sabe que vai ser muito difícil disso acontecer, mas o São Paulo tem alguns gatilhos que podem aumentar ainda esse valor de 678 milhões até 2030. Bora fechar o vídeo de hoje para a gente encerrar aqui o nosso brand de notícias. Pedro Vilhena e Matheus Belém não fazem parte dos planos da diretoria do São Paulo para essa temporada. Os dois atletas estão treinando em separado, inclusive os dois atletas estão fazendo trabalhos fora também do CT da Barra Funda, né, para ter o seu condicionamento físico. Os dois atletas estão buscando novos destinos no mercado da bola. Mesmo com a chegada do técnico Hernan Crespo, os dois atletas não vão treinar com um elenco. Isso é uma decisão da diretoria do Departamento de Futebol do São Paulo, que entende não ser necessária a utilização dos atletas neste momento, porque querem que eles tenham mais rodagem em outras equipes. Porque eles estando no São Paulo, há um entendimento, de acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas, que eles ficariam basicamente sem atuar, se tornariam as últimas opções, então demandaria muitas etapas para começarem a ter rodagem.
Então a ideia, né, os dois atletas que têm contrato até dezembro de 2026, a ideia seria justamente um novo empréstimo dos atletas para que eles possam ter rodagem. O Pedro Vilhena, inclusive, chegou a ter uma certa rodagem na Ponte Preta, foi bem até atuando com a camisa da Macaca lá de Campinas no Campeonato Paulista, ele chegou a ser titular por várias partidas. O Matheus Belém foi um caso diferente, ele acabou sendo emprestado para a Chapecoense e sequer entrou em campo. Mas são dois atletas que foram para equipes tradicionais, tiveram essa experiência, a expectativa do São Paulo é de conseguir de fato nesse segundo semestre um novo destino para esses dois jogadores que são revelações das categorias de base. O Pedro Vilhena e o Matheus Belém, com a camisa do São Paulo profissionalmente, tiveram poucas oportunidades e agora, quem sabe, fora do clube, eles podem se maturar, ter rodagem, maturidade para, quem sabe, voltar em 2026, no último ano de contrato, já com um pouco mais de cancha e aí, quem sabe, finalmente serem felizes com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Pausa Beleza? de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O São Paulo segue a preparação aí para a volta do Campeonato Brasileiro, do calendário, né? Sábado agora o Tricolor encara o Flamengo no estádio do Maracanã, às 4h30 da tarde. Para esse jogo, o Hernan Crespo terá quase todos os atletas à disposição. Lucas Moura e Ferreirinha já estão ali treinando com o elenco, normalmente estão recuperados e retornam. Assim como Marcos Antônio e Oscar, que voltaram antes, se recuperaram também durante a pausa aí do Mundial. As únicas ausências do time hoje são Caleri, que deve voltar apenas na próxima temporada, mas há uma possibilidade sim de ele voltar ainda esse ano, mas são baixas, tá? E outro desfalque é o Luiz Gustavo, sem previsão de retorno. O volante faz trabalhos em campo, mas ainda sem contato físico, pois não tem a liberação médica para isso, tá? Lucas Ferreira ainda é dúvida, mas sobre ele eu falo depois. O time que o Crespo levará a campo num 3-5-2 é Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco na zaga, Cedric na ala direita, com o Wendel ou Enzo Dias na ala esquerda, Marcos Antônio, Alisson e Oscar no meio de campo, e ali André Silva e Dineno no ataque, tá? O Luciano não está aí nessa escalação porque ele vai ter que cumprir suspensão pelo cartão amarelo, está fora. Lucas está voltando agora de lesão e não deve iniciar no time titular, assim como o Ferreirinha, tá? O jogo contra o Flamengo será bem complicado, mas dá pra vencer sim, viu, rapaziada? Tem boas esperanças. Só que é aquilo, né? Início de trabalho, então vamos com calma nas análises pós-jogo, beleza? O Ferreira é dúvida pro jogo contra o Flamengo. O atacante vem tratando aí de dores no quadril há alguns dias já. Ele até perdeu o jogo treino da última sexta-feira por conta disso. O jovem ainda tem mais um dia, o dia de hoje e amanhã, para ver se reunirá condições de jogo para sábado. O elenco tricolor viaja amanhã na parte da tarde para o Rio de Janeiro. Não sabemos se dará tempo para ele se recuperar desse problema, dessas dores no quadril não, tá? Mas para o jogo contra o Bragantino, é praticamente certo que ele estará à disposição. Falando no Ferreira, ele está recebendo sondagens de clubes da Europa. Ele segue no radar de alguns clubes do futebol europeu já há um bom tempo, né? Apesar disso, Lucas Ferreira não deve deixar o São Paulo, pelo menos não por agora, né? A diretoria do clube e o staff do atleta acreditam que ele deve ficar ao menos até o final dessa temporada. O São Paulo recebeu algumas sondagens por ele, como a do Krasnodar, mas não chegou nenhuma proposta oficial pelo jogador até o momento. Outros 4 clubes também sondaram a situação da grande joia de Cotia, são eles Everton e Watford da Inglaterra e o Hamburgo da Alemanha, sem propostas. Outro clube da Alemanha que analisa o Ferreira é o Bayer Leverkusen, que já analisa o atacante há mais de 2 anos e tá seguindo aí monitorando o jogador. O São Paulo deixou bem claro que só abre negociações mediante uma oferta a partir de 10 milhões de euros, 65 milhões e 300 mil reais na cotação atual. Propostas por Ferreira podem chegar, mas ele quer ficar. O São Paulo só venderá o Ferreira pelos valores que eu citei anteriormente, acima desses valores na verdade, né? Vamos aguardar. E o craque Neto detonou o São Paulo mais uma vez em seu programa, viu? O comentarista afirma que o São Paulo se apequenou. Além disso, ele também citou ali a contratação do Oscar, que para ele é pífia, e quando o clube começou a degringolar também. Veja. O Paulo se apequenou, né, na grandeza do cara que é um time que é tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, um time que nunca se preocupou em Copa do Brasil. Não é muito louco? Agora o treinador que ganhou o Campeonato Paulista. Eles estavam comemorando essa semana que tinha diminuído a dívida em 2 milhões de reais. Vocês estão de brincadeira, o Capriotti, olha o que fizeram pro São Paulo, irmão.
começou essa fase terrível a partir de quando? Quando o Juvenal Juvencio Terceiro mandato dele, rasgou o estatuto e o São Paulo entrou nesse limbo mais do mesmo. O São Paulo se igualou aos demais e se transformou nesse time hoje cheio de dívida e com problemas que difícil a gente... Já chega a 1 bilhão. Chega a 1 bilhão. Souza, contrata o Lucas, contrata o Oscar. Os dois têm 5 gols, Veloso. Pois é. E aí os caras ficam pagando um pau pros dois. E o São A gente paga pau pros dois, ninguém cobra, ninguém fala nada. É uma coisa impressionante. Se não tem o Luciano, meu irmão, e o Ferreirinha aí, vocês estavam tudo morto. Pra você, o São Paulo se apequenou mesmo, rapaziada? Comente aqui abaixo. Esses dias os caras estavam aí se gabando ali na festa junina. O Casares recebeu uma homenagem, né? Como se fosse o melhor presidente da história do São Paulo Futebol Clube. Um negócio assim inacreditável. Um show de horror, né? Depois comemorou a redução da dívida em 2 milhões de reais. Dívida essa que tá batendo quase 1 bilhão de reais. Bizarro, né? Lembrando que essa gestão do Casares, ela mais que dobrou a dívida do clube desde que assumiu lá em 2021. Isso acontece após várias contratações bizarras, além de vendas péssimas que não ajudaram o clube em nada, né? Hoje o clube não tem dinheiro para pagar a rescisão do contrato do Zubeldia, que ainda não foi acertada. O São Paulo não pagou a rescisão do Crespo, que saiu lá em 2021. No geral, o que você acha dessa atual gestão? Uma nota de 0 a 10, qual nota você daria? Comente aqui abaixo. Pra mim, 4,5 no máximo, é estourando, né? Sobre o São Paulo, quero te atualizar sobre 2 especulações que surgiram nos últimos dias. O zagueiro Marlon, ex-Fluminense, e o lateral direito Ricard Sanches, que é espanhol, poderiam ser novos reforços do tricolor. Vale a lembrança de que o São Paulo avançou nas tratativas com Gonzalo Tapia, atleta que pertence ao River Plate. Você soube primeiro que o chileno era o alvo do São Paulo em vídeo dessa quarta-feira. Pois bem, sobre Marlon, o Marlon está livre no mercado. Você vai lembrar dele, ele surge no Fluminense, chega aí para o Barcelona, para o Shakhtar, enfim, disputou a Copa do Mundo de Clubes pelo Los Angeles FC e não teve seu contrato renovado, ou seja, está livre no mercado. Consultei uma fonte são paulina e a resposta foi chance zero. Também perguntei sobre esse Ricard Sanches. Nunca havia ouvido falar sobre esse jogador. É um espanhol de 25 anos de idade que pertencia ao Granada. Também ficou livre no mercado a partir de junho. Consultei essa mesma fonte do departamento de futebol tricolor e a pessoa assegurou que o Ricard também não será contratado. Jogador com 7 partidas pelas seleções de base da Espanha, mas fora dos planos do tricolor. Só para completar, importante registrar também que o empresário do Alan Franco esteve na terça-feira no CT do São Paulo. Ele foi lá para avançar nas tratativas pela renovação do contrato. Com o tricolor, a expectativa é de que nos próximos dias tudo esteja sacramentado e o Alan Franco estenda seu vínculo, que se encerra em 31 de dezembro. E aí, Chacon, para além dessa busca por 3 contratações, né, o TAP mais 2 que a gente comentava, o São Paulo, pelo que eu soube também, até a informação do GE que pude confirmar essa tarde, não descarta mais uma venda ainda no mês de julho, não descarta mais uma venda nessa janela de transferências. E aí, a gente tem esse lustre aí do Lucas Ferreira, né, que fica na tela, porque ele é o cara que tem mais sondagens. São Paulo quer segurar o Lucas Ferreira nesse momento, mas caso chegue uma oferta que atenda às expectativas do clube, vão vender. Acho que o mundo ideal, Chacon, tem que vender mais um, de repente seria Bobadilha, seria, sei lá, de repente o Luan conseguir um valor de venda que não seria tão grande, mas bate uma verba interessante para o São Paulo, mas eu acho que esse cara que está na foto aí tem grande chance, viu, Chacon? Caso chegue uma oferta aí por mais de 10 milhões de euros, eu acho que não vão segurar, Chacon. É aquilo, cara, você tem videogame aí na sua casa, né, Gabriel? Tem videogame? Tenho. Agora, do que adianta você ter o videogame se você não consegue pagar a conta de luz? Você tem que pagar a conta de luz, amigo? Vende o videogame e vai pagar a conta de luz, cara. Não adianta você ter um videogame se você não conseguir utilizá-lo. São Paulo não consegue ter uma saúde financeira grande. Então ele precisa fazer o quê? Vender os seus ativos. Vender os seus jogadores que valem alguma coisa. Agora tem que ver o quanto que ele vai conseguir por essas vendas. Já foi com o Alves aí 6 milhões e ainda uma mais-valia para um time que tem pouca possibilidade de revenda. A não ser que tenha algo engatilhado. Deus queira que sim, por favor. Que o CSKA use 2 jogos de venda para algum time aí por 100 milhões de dólares, sei lá. Que o São Paulo ganha muita grana. Deus queira que sim. Mas é isso. São Paulo tem o ativo, mas não tem o dinheiro.
então ele tem que vender o ativo. É simples a conta. Não tem o que fazer. Exato, mas em cima dessa... Tá duro, dorme, né? Tá duro, dorme, perfeito. Tá duro, ó. Tá duro, quer sair pra sair com os amigos e tudo mais? Olha a carteira, não tem um centavo, amigo, vira de lado, ó, puxa o ronco. Não tem jeito. Mas só em cima dessa possibilidade de venda, Chacon, você acha que a venda de um Lucas Ferreira nesse momento seria muito, assim, prejudicial para a temporada? Porque quando o São Paulo faz o movimento pelo Tapia, a gente está imaginando que ele vai jogar num 3-5-2 na era Crespo, né? Então nesse 3-5-2, eu estava imaginando também o Lucas Ferreira dividindo a posição com o Cedric Soares pela direita, sendo esse ponta pela direita, né? Esse ala direito. Então pode jogar o Cedric, pode jogar o Lucas Ferreira, e aí tem a busca por mais um lateral direito também do São Paulo. Quando o São Paulo contrata o Tapia, ele também joga pela direita. Então acho que pode ser um movimento, talvez ensaiando também essa saída. Eu tô muito louco, não? Cara, não sei se é exatamente isso, mas eu tenho certeza que o Lucas Ferreira tem qualidade. O Tapia eu tenho pouquíssimo conhecimento. E eu não sei se são necessariamente as mesmas características um do outro, né? Não sei como é que vai ser essa substituição, se é uma ideia de substituição, uma venda do Lucas Ferreira para a chegada do Tapia e tudo mais. Você consome mais um espaço para os estrangeiros com a chegada do Tapia e a saída do Lucas Ferreira, porque o Lucas Ferreira cria da base. O mais importante de tudo é se o time consegue fazer a transição de garotos da base. Vamos lembrar, o Lucas Ferreira ele ganhou minutagem porque estava todo mundo machucado. Não foi porque foi feita uma transição pensada no tempo, não. Todo mundo machucou, joga o Lucas Ferreira para aguentar a bucha. E aguentou, segurou a bronca. Na maioria dos jogos ele fez bons jogos. Acho que nessa reta final do primeiro semestre, ele deu uma queda de rendimento, fato. Mas eu acho que quando ele foi jogado na fogueira, ele aguentou bem o tranco, né? Acho um baita de um jogador, o Lucas Ferreira, muito pronto, forte, físico, rápido, bom finalizador. E assim, se o São Paulo fizer mais uma venda ruim, e ainda mais com um ativo goleador, sabe? Um cara que na base, pelo menos, mostrou muita coisa. Conseguiu, dentro de campo, no profissional também, ajudar o time nesse momento complicado. Entende? É foda, meu. É complicado isso daí. Então, o Lucas Ferreira ele acaba sendo, pro São Paulo, uma maneira ali de pagar as dívidas ali do momento. Você precisa pagar os salários, precisa pagar os direitos de imagem e tudo mais. Assim, o meu medo é que o São Paulo se torne um clube que o mês tem 90 dias, sabe? Eu tenho medo que isso se torne uma realidade de São Paulo. Sabe por quê? Por lei, ainda mais CLT, você pode atrasar até 3 meses e para não ter uma rescisão unilateral. Tem que ver exatamente esses detalhes, mas não pode se tornar esse clube. São Paulo tinha que ser um exemplo. Mas assim, eu não vejo nenhum problema de você fazer a venda do Lucas Ferreira bem feita e reinvestir o dinheiro e tentar promover um novo ponta. Quem que é o novo ponta? Tá chegando aí o Luca. O Henrique deve estar preso, não é possível o Henrique, tadinho. O cara não ganha uma chance. Tudo bem, teve um período lesionado, mas, sabe? Porque são esses caras que vão conseguir se tornar agentes, né, valiosos para o clube, né, ativos importantes, e serem vendidos para você poder abater as dívidas do clube.